Olá pessoal, tudo bem? Depois de falar do conteúdo, referente à progressão aritmética, falando sobre a definição de progressão aritmética, as propriedades envolvidas na progressão aritmética, a propriedade que envolve a relação entre os três termos, vamos agora finalmente, a fórmula que vai resolver uma boa parte aí dos problemas, Então, uma fórmula, ela precisa servir para você encontrar, por exemplo, o 20º termo, sendo que você tem o primeiro, e sem fazer de forma recursiva, como aparece aqui, como a gente definiu logo no começo, Então, se você lembrar a definição de progressão aritmética, a definição formal dele, qual era? A definição era de que toda sequência onde a diferença entre dois termos consecutivos resultava numa razão, então isso caracterizava uma progressão aritmética. Essa é a definição de PA. Se você jogar n igual a 2, que é o primeiro que você pode jogar, 2 e 1, Então seria o segundo termo menos o primeiro termo. A diferença entre o segundo termo menos a diferença entre o segundo com o primeiro é a mesma do terceiro com o segundo, que por sua vez é igual ao quarto menos o terceiro, e assim por diante, só que não tem fim. Essa diferença é a mesma e é sempre uma constante, que nós já sabemos que é uma razão, é a razão da PA. Ok? Essa definição formal, eu vou copiá-la de novo, porque nós vamos usar isso aqui como ponto de partida para deduzirmos a fórmula do termo geral. Mas vamos partir para n igual a 2, tá? Se o n for igual a 2, obviamente que aqui vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, a gente já deduz aqui, 2 menos a 1 é igual a uma razão. Vamos passar esse menos a1 aqui para o outro membro? Vamos jogar esse a1 aqui para o lado direito, Então, o a1 está negativo, ele passa para cá, positivo, somando com a nossa razão. Então, eu vou apagar isso aqui, porque já passei para o lado direito. Então, nós já deduzimos que o A2 é o A1 mais a razão. Entendidos? E de forma semelhante, vamos fazer só alguns, só para a gente ter certeza do que está fazendo, e aí a gente formaliza isso, tá? E de forma semelhante, agora, eu vou para o próximo. Recursivamente falando, você vai aumentando de 1 em 1. Mas não vou fazer isso sempre. É só agora a gente deduzir a fórmula, Então, nesse caso aqui, de forma similar, A2 menos A1 é a razão. A3 menos A2 também é uma razão. Então, faremos a mesma coisa. Vamos pegar esse A2 e copiar aqui, porque eu vou passar para frente, Eu vou passar somando junto com a razão. Então, aqui ficou uma coisa parecida, Só que aumentei 1. Já perceberam um padrão, Então, aqui, o que aconteceu? Eu aumentei 1 e aqui aumentou 1. Correto? Como aqui já estou no A3 e o A3 depende do A2, você já sabe o que vai acontecer no próximo, O A4 ele vai ser o A3 mais uma razão. Mas isso ainda não resolve o meu problema. Eu gostaria de uma fórmula onde, por exemplo, eu vou chegar no 20º, O primeiro exemplo, ele pede o 20º. Eu não vou ficar fazendo por um. Então, eu vou deduzir, eu vou fazer de tudo para que, a partir do A3, apareça o A1. E dá para você fazer o seguinte. Quem é o A2 que você achou lá na linha anterior? O A2 é justamente, olha só, o A2 que eu estou substituindo aqui é justamente o A1 mais R. Esse que está em parênteses aqui é o A2, tá? Que eu apaguei. Eu estou substituindo o A2 pela expressão que é ele. Então eu vou tirar fora isso aqui do parênteses. Já posso tirar fora do parênteses. Correto? Juntar esse R mais R. Bom, R mais R é 2R. Percebem? Vou fazer de mais uma vez, para ver se vocês percebem, Eu quero que vocês percebam aqui um padrão, tá?
é importante a gente perceber um padrão de comportamento. Aí, seguindo aqui um raciocínio indutivo, eu vou, pela indução, chegar, né, na fórmula que eu quero. Então, eu parei no A3, vamos para o A4. O A4 vai ficar A3 aqui, né? Eu copio essa fórmula e substituo ele por 4. Então, a diferença entre o quarto e o terceiro termo também é uma razão. E de forma semelhante, vou passar para cá, né? Igualzinho como eu fiz no outro, né? Só mais uma vez, para vocês terem certeza do que está acontecendo aqui. Tá? Vamos apagar isso aqui, eu já passei para o outro lado. Igual, ó. Tá? Igualzinho como fiz aqui. De forma similar, não quero deixar o A4 em função do A3. Eu quero deixar em função do A1. Então você imediatamente recorre, por isso que é recursivo, né? Você recorre ao resultado anterior e no lugar desse A3 que aparece aqui embaixo, você vai imediatamente substituir pelo A1 mais 2R, que é essa expressão aqui, tá? Fica a seu critério colocar parênteses, né, ou não. O parênteses aqui é só para indicar que é uma coisa só. Vou tirar fora do parênteses, porque não precisa, né? E agora eu vou somar 2R mais R. Bom, 2R mais R é 3R. Eu acho que aqui, diante do que a gente já viu, nessa terceira, essa aqui não conta, né? Já contando a partir do A2, A3, A4, dá para você perceber aqui um padrãozinho. Existe um padrão de comportamento que quando você aumenta um número aqui, aumenta também o número que multiplica a razão. Ora, quando aqui é 2, aqui na frente não tem nada, mas é como se fosse 1, certo? Quando você vai para 3, aqui já vai para 2. Quando você vai para 4, aqui vai ser 3. Então, utilizando um raciocínio indutivo, podemos já deduzir o que acontece quando você chegar no AN. E é o que eu quero, é aonde eu quero chegar. Por isso que se chama fórmula do termo geral. Então, se você colocar aqui um A, adivinha, né? Vou colocar aqui um A10. Então, quem que vai ser o A10? O A10 em função do A1, certo? Se você entender isso aqui, você já entende o termo geral. Se aqui for A10, então aqui vai ser o A1 mais 9 razões. Ou seja, o número que multiplica a razão é sempre a diferença entre o maior índice e o menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se aqui fosse 2, se aqui fosse o A2, aqui seria 8. Você pode mexer, porque uma coisa compensa a outra, né? Se aqui for 3, aqui vai ser 7. De onde que veio esse 7? É a diferença entre esses dois índices. Ok? Vamos voltar aqui no A1. Então, se aqui for 1, aqui vai ser 10 menos 1, 9. Então, sempre o número que multiplica a razão, esse processo indutivo, é a diferença entre os dois índices, 10 menos 1. E é sempre daqui para cá. Eu sempre vou expressar o de maior posição em função do primeiro. Jamais você pode, por exemplo, fazer o inverso, né? Expressar o quinto em função do sexto. Não, é sempre o maior, assim, não o resultado, né? Mas a posição dele. Ok? Se você entendeu isso, então você vai entender também o que acontece quando você troca não por 10, mas você coloca aqui o N. A N é o termo geral. E por que é termo geral? É um termo genérico, né? N é uma posição qualquer. Então, aqui na frente da razão, vai aparecer a diferença entre os dois índices. Então, vai ficar literal. Vai ficar N menos 1 vezes a razão. Tá? Fica a seu critério colocar o pontinho ou não. Portanto, isso que está aqui, efetivamente, é a fórmula do termo geral. Tá? Vou escrever aqui para vocês. Isso que está aqui, podemos dizer, né, que é a fórmula do termo geral da PA. Ou você fala termo geral, ou você fala do enésimo termo.
Está no mesmo, tá? Enésimo termo. Mas é pouco comum. O mais comum é a gente falar termo geral, tá? Vou até tirar isso aqui porque é pouco comum. Mas enésimo termo é a mesma coisa, porque é N, né? Se o N fosse 20, seria o 20º. Se fosse 30, seria o 30º. Então a gente chama isso aqui de enésimo. Mas é mais comum, né? O mais usual é você chamar isso aqui de fórmula do termo geral. Certo? Vou colocar aqui de cor verde, né? Vou colocar isso aqui de cor verde para você ver de novo, porque você vai ver de novo muitas vezes isso. Então vamos colocar de verde. Vamos colocar uma cor verde mais forte. É para você ver de novo, certo? Fórmula do termo geral. Beleza? Isso aí. Agora vamos utilizar essa fórmula, né? Como é que nós vamos utilizar a fórmula? Vamos pegar os casos onde vão aparecer as fórmulas, os exercícios. Esse n aqui você só usa quando você não souber o valor de n, quantos termos tem. Quando for número, você já pode fazer direto, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Então aqui, no primeiro exemplo, ele fala para nós assim, ó. Encontre o 20º termo da PA dada por... Muito bem, vamos colocar os dados desse exercício, né? O que nós temos nesse exercício? Nós temos nesse exercício, né, vamos colocar todos os dados disponíveis. Nós temos o primeiro termo, A1, ponto de partida, temos aqui. E também temos a razão dessa progressão aritmética, é simplesmente a diferença entre dois termos consecutivos. 4 menos 2, 6 menos 4, assim como 8 menos 6, me dá uma razão 2. Aqui coincidiu, tá? A razão coincidiu com o primeiro termo, mas nem sempre vai acontecer, ok? O exercício, ele pede para nós, né? Ele pede para nós o 20º termo. Se ele pede o 20º termo, ele está pedindo simplesmente o A20. E é o A20 que nós vamos achar. Como achar o A20? Sem escrever aquela fórmula, né? A gente já pode fazer o seguinte, ó. Quem é o A20? A20. Aí você escolhe se você quer começar do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro, ou do quarto. Tá? Eu vou fazer de dois jeitos, tá? E vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Se você começar o A20, se você for calcular o A20, começando do A1, então o cálculo é esse. A20 é o A1 mais 19 razões. Lembra do que eu fiz aqui, né? É exatamente o que foi feito aqui. Tá? Nem estou usando o N, porque o N eu já sei, é 20, né? Então não precisa. Eu só vou usar isso aqui quando a incógnita for o N. Beleza? Você não sabe que posição está. Aqui você sabe que é o 20º termo. Aqui você já está especificando o que é o 20º. Então é o 20, A20. Não é que é 20, é o A20, né? É a posição do 20º termo. E a expressão dele nós vamos achar. Então o A20 é o A1 mais 19 razões. O 19 é a diferença entre os dois índices. Aqui, então, numa próxima etapa, né? Eu vou copiar isso aqui de novo, porque nós vamos substituir aqui embaixo, certo? Substituindo, nessa conta, temos que ter o quê? Quem é o A1? É o primeiro termo, está lá em cima, é 2. Quem é a nossa razão? A razão também é 2. Então, essa conta vai me dar 19 vezes 2 é 38, mais 2, 40. Né? Então, portanto, né, vamos escrever aqui direitinho a resposta, né? Vamos formalizar, quanto mais formal, melhor. Né? Portanto, né, o 20º termo dessa PA é igual a 40. Certo? E essa é a nossa resposta final. Escrevendo aqui bonitinho. Beleza? Ah, eu estava falando para vocês que tinha um outro jeito de fazer, né? O outro jeito de fazer, aí você escolhe, né? Você quer começar do quarto termo? Então, se você fosse começar do quarto termo, então a nossa conta ela seria quase igual. Só que você vai colocar, ao invés de colocar o A1, você vai colocar o A4. Porque você vai começar do quarto termo. Aqui, ao invés de ser 19, seria 16.
Ah, mas vai dar a mesma resposta? Tem que dar a mesma resposta, certo? A conta pode ficar diferente, mas a resposta fica igual no final. Porque uma coisa compensa a outra, né? Quem é o quarto termo? É 8. A razão é 2. Então você vai fazer 16 vezes 2. 16 vezes 2 é 32. Mais 8, 40. Certo? Então vocês estão vendo que realmente fica igual. Beleza? Vou deixar aqui, né? Vocês podem copiar quando vocês quiserem, tá? Não precisa perguntar se pode pagar lousa, né? Professor, pode pagar lousa? Aqui é a lousa virtual. Vamos lá. Segundo exemplo, ele pede para você achar a razão de uma progressão aritmética, né, vulgo PA, em que o terceiro e o décimo termo nessa ordem são 4 e 21. Então nós vamos colocar aqui exatamente o que nós temos. Aliás, eu já vou colocar a relação entre os dois, né? Ele está relacionando o terceiro termo com o décimo termo. Então, aqui você não precisa achar o primeiro termo. Lógico que você pode resolver achando o primeiro termo, mas fica uma conta muito complicada, né? Então, a melhor conta que você pode fazer para achar a razão direto é essa relação que eu estou te mostrando aqui. Então, quem tem a maior posição aqui é o décimo, né? Então, aqui seria o A20. Então, nós vamos escrever o A20 e relacionar esse A20 com o A3, porque é o terceiro termo. Então, é um exercício que me permite relacionar, né? E essa fórmula da PA, ainda bem, né? Ele tem essa flexibilidade. Não é sempre aqui o 20º e aqui é sempre o primeiro. Como falei para vocês lá em cima, eu mostrei agora aqui, né? Você pode começar de onde você quiser. Aqui, obrigatoriamente, até para facilitar minha vida, eu vou colocar o A20 começando já no A3. Então aqui basta colocar o 17 na direita. Vezes a razão. Certo? Vou colocar só R, tá? Mas aqui é vezes. Bom, nesse caso, o exercício já me deu o A20. Vamos fazer aqui embaixo, né? Que vocês visualizem o que estou fazendo. Então, na próxima linha, você já substitui o A20 por 21, que é o valor que ele deu, né, nessa ordem, respectivamente na ordem. E o A3, o nosso A3 é 4. Então, você vem aqui e substitui. Vamos resolver essa equação. Vamos deixar o 17R na direita, né, porque 17 é da direita. 21 menos 4 é igual a 17R. Estou resolvendo uma equação aqui, certo? 21 menos 4, olha só. 21 menos 4 dá 17 também. 17 na esquerda podia dar 13, né? Bom, então aqui você vai resolver a razão dá 1. E o exercício perguntou a sua razão, então ele não perguntou mais nada, não há mais nada que fazer, certo? Então, a resposta, né? A razão dessa progressão aritmética é 1. Se te perguntar se o exercício é a progressão aritmética crescente ou decrescente, você vai saber responder, né? O que você vai responder aqui? Você vai responder que a razão, como a razão é maior que 1, então, se a razão é maior que 1, desculpa, errei. Se a razão é positiva, né? Se a razão é maior que 0, então podemos dizer que essa PA ela é crescente. Tá? Mas o exercício não me perguntou isso, né? Mas se ele perguntasse, aí você teria que olhar isso. Só lembrando, né? A progressão aritmética é crescente quando a razão é positiva, maior que 0. Ela é decrescente quando a razão for negativa, menor que 0. E vai ser uma constante, uma PA constante, quando a razão for exatamente nula, igual a 0. Ou seja, nem cresce nem decresce. Certo? Maravilha, então vamos para o terceiro exemplo. Tem várias situações aqui, né? Ainda não vai dar tempo de fazer nessa aula toda, senão fica muita coisa, né? Quantos termos, nesse terceiro exemplo, existem na PA aqui? Eu estou pegando as várias situações, né? Então, nós temos aqui uma primeira situação onde você acha o último termo. Aqui você teve que achar a razão. E aqui ele pede quantos termos tem. Então, a pergunta-chave está aqui, ó. Quantos termos? Então, toda vez que o exercício me pergunta quantos termos, na verdade, ele está me perguntando, né?
qual é o valor de n. Agora é o exercício que você vai ter que descobrir o valor de n. Então aqui você vai ter que determinar qual é o valor de n. E para isso, agora sim, como envolve o n, agora você usa a fórmula do termo geral, porque é uma coisa genérica, você não sabe o valor de n. Então, nesse caso, vou copiar a fórmula aqui, que é isso aqui, né? Então, nessa fórmula do termo geral, eu tenho tudo, não tenho? Olha só, vamos por partes. A única coisa que eu não tenho é o valor de n, correto? N para mim vai ser a minha incógnita, ok? Quando ele pergunta quantos termos existem, imediatamente é o valor de n, tá? Ou então, se ele perguntar qual é a posição ocupada pelo 1024, a posição também é o n. N é a quantidade de termos, mas também pode ser a posição que ele ocupa, que também não sei. Mas o que eu sei aqui? Eu sei que o último termo é 1024. Então, o AN... Peraí, agora nós estamos fazendo uma confusão. Você disse que não tem. Na verdade, a gente não tem o valor de N, mas você tem o valor de AN. É que nem eu falar para você assim, né? Ó, lembra das funções? X, não sei. Mas o f de x eu sei. O f de x é 12, por exemplo. Não é a mesma coisa. Ou 1024 nesse exemplo. X é o que está dentro da função. X eu não sei quem é. Mas o f de x é o resultado final. Né? E aqueles problemas lá que você resolvia do lucro de uma empresa? Quantas unidades eu devo vender de um produto para que o lucro seja, por exemplo, de R$1.000? Tá vendo? Então é uma coisa. Então, fiquem ligados. O N, esse N aqui não tenho. Mas o AN, o resultado do AN, eu tenho. E nesse caso é o último, é sempre o último, tá? A1 é 4, AN é 1024. Já estou colocando aqui. O A1 é o primeiro termo, que é 4 ali. N-1 eu não tenho. Mas a razão é a diferença entre esses dois. Se eu não tivesse o segundo termo aqui, o exercício teria que falar qual é a razão, né? Como ele não falou, fica para você deduzir. Como isso aqui é uma PA, então é só tirar a diferença entre os dois. Então, 8 menos 4 dá 4 também. Então, a razão é 4. De novo, coincidiu com o primeiro termo, tá? Mas não há essa obrigação. Dois jeitos de resolver essa equação. Fazendo a distributiva aqui, ou fazendo uma coisa que eu prefiro. Eu gosto de fazer o seguinte. Toda vez que eu tenho uma equação como essa, ao invés de fazer a distributiva, quem quiser fica a seu critério, tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Esse 4 que está multiplicando o parênteses... Ah, perdão. Primeiro eu vou pegar esse 4 que está aqui, eu vou passar para cá subtraindo. Tá? Deixa do jeito que está. Aí deixa o n menos 1 isolado. Próximo passo que eu faço aqui embaixo, agora sim vou fazer uma divisão, né? O 4 está multiplicando o parênteses, não está? Então, como é que você faz para fazer sair do parênteses? Isso aqui é uma coisa só, tá? Não façam distributiva. Esse 4 está multiplicando alguma coisa. Então, ele passa dividindo essa diferença. Mas essa diferença dá 1020, né? Isso de fazer, tá? 1024 menos 4, 1020. Então, você vai fazer 1020 dividido por 4. Então, você já faz aqui na próxima etapa. Você vai fazer aqui, ó. Vamos fazer direitinho aqui, né? Deixar em fração para vocês visualizarem direitinho. Ó, é o 1020 dividido por 4, porque estava multiplicando, passou dividindo. Então agora o n-1 ficou sozinho. Como ele está sozinho, não tem ninguém na frente, então você pode, né, tirar esse parênteses. Não tem necessidade nenhuma. Certo? Agora você faz a continha. 1020 dividido por 4 dá 255. Então, vamos copiar isso aqui e vamos completar o passo a passo. Né? Essa continha aqui pega um pouco as pessoas. Então, 1024 dá 200, exatamente 255. Esse menos 1 não está aqui? Você passa somando. Ó. Passa ele somando aqui. E aí, o n
vai dar 256. Então, já vamos colocar a resposta aqui, né? Vamos colocar aqui na frente, ó. O nosso n é igual a 256. Dizer que o n é igual a 256 significa o que na prática? Então, significa o seguinte, que nessa PA existem 256 termos. Ou então você pode falar o seguinte, tá? Ou então, o termo igual a 1024 ocupa a, nem sei como é que lê isso aqui, 256ª posição, certo? É assim que a gente lê, né? Então, isso aqui é secundário, né? Porque ele não pediu, né? Mas se ele pedisse essa outra forma de responder, você diria então que o 1024, que é o último termo, ele ocupa essa posição, tá? Não precisa escrever por extenso, é só escrever 256, coloca esse número ordinal, né? É 256ª posição. É difícil falar, né? Tá? É essa posição que ele ocupa. Então, cuidado com a pergunta. Se perguntar qual é a posição que esse termo ocupa, a posição é 256, número ordinal, posição. Só responder isso. Perfeito. Vamos ao último exemplo, né, para enriquecer a nossa explicação, ver que vocês estão vendo que são várias situações, problemas que não vai dar tempo de fazer tudo nessa aula. Por isso que é preciso resolver mais situações, problemas onde é aplicável. Essa fórmula é uma das mais importantes da matemática, a progressão aritmética. Então ela está me permitindo achar qualquer termo a partir de qualquer um que eu tenha em mãos. E nesse último exemplo que vamos resolver agora nós vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo é muito clássico, ele é extremamente importante, mas ele é simples. O exercício 4, que é o quarto exemplo, ele me fala: interpole 5 meios aritméticos entre 10 e 40. Interpolar é o mesmo que inserir, tá bom? Inserir ou colocar no meio, né? Então ele fala de interpolar 5 meios aritméticos. Então tem a ver, ele me sugere que tem a ver com progressão aritmética. Quando a gente aprender lá na frente progressão geométrica, ele vai falar de meios geométricos. Tudo bem? Então, quando você fala de um exercício de interpolação, você tem que pensar no seguinte. Aqui, você vai separar 5 espacinhos aqui, ó, entre 40. Então, é claro que você poderia fazer de cabeça, mas não sugiro que você faça isso, tá? Nós temos que... Aqui, ó, eu estou pegando um exemplo simples, mas podia ser com um número grande. E um número maior de interpolação, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos entre o 10 e o 40, tá certinho, né? Então, para você achar esses termos, você vai relacionar aqui 7 termos, o A1 com A7. Por que você falou 7 termos se são 5? É que não são 5 no meio? Se você coloca 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos no meio, então, contando com esses dois extremos, esse é um problema de uma PA de 7 termos. Então, vamos simular uma outra situação. Se fosse aqui 20 meios aritméticos, seria 22, né, termos, tá? Porque conta o primeiro e o último. Então, na fórmula do termo geral, na verdade não é em termo geral, né? Vai a relação entre o A7, ó, a posição do último é o A7, que é 40. A posição do A1, que é o primeiro, é 10. Então, iremos relacionar o sétimo termo, vamos escrever aqui direitinho, sempre escreva primeiro, depois substitui, não sai fazendo, já substituindo, tá? Eu não recomendo. Então, a relação envolve o A7 com A1. A relação entre o A7 com A1 se dá como A7 é o primeiro termo mais 6 razões. Todo mundo já sabe por quê, né? Então, agora eu vou só substituir. É uma conta direta e simples, porque eu tenho tudo aqui, né?
eu tenho o primeiro termo, o último termo, eu sei quantos termos eu tenho tudo. O que está faltando aqui nesse exercício? A razão. Então, eu descubro a razão substituindo tudo que eu tenho. O sétimo termo é 40, o A1 é 10, e aqui eu vou resolver de novo uma equação. Para evitar de ficar passando para lá para cá, mudando o sinal, eu vou isolar o 6R na direita. Deixa o 6R sozinho, o 10 passou negativo, então 40 menos 10, 30. O 6 está multiplicando de cabeça, né, gente? A razão vai ficar 30 dividido por 6. Cuidado que tem gente que olha ao contrário e faz assim. Ah, é sempre o que está na esquerda passando para baixo, né? Não é. Quem está multiplicando passa dividindo o outro. Então é 30 dividido por 6 e não o inverso. Isso dá 5. Bom, se a razão dá 5, então agora já sou capaz de responder a minha interpolação. Vou copiar aqui embaixo, né? Então a minha interpolação vai ser a nossa resposta, né? Já vou colocar tudo em negrito, que vai ser já a resposta final. Qual vai ser a resposta? É só você somar 5. A razão não soma 5? Se a razão for negativa, subtrai. Então, 10 mais 5 é 15. Correto? 15 mais 5 é 20. 20 mais 5 é 25. 25, quem é o próximo? É 30. 30 mais 5 vai dar 35. E aqui você reza para que você consiga fechar no 40. Se você errar a razão, não vai conseguir fechar. Então você já desconfia que tem algo errado. Beleza? Então, o resultado da interpolação é esse que está aqui de vermelho, para você ver melhor. Interpolei os termos, então ficou do jeito que está aqui. Tá certo? Então, com isso eu encerro a aula. Certo? Hoje, então, fizemos aqui exemplos que enriquecem bastante, né? A utilização da progressão aritmética, que é um assunto de extrema importância. E na próxima aula nós iremos resolver mais situações e problemas. Tá certo? Então, é um assunto que merece muita atenção, porque quando a gente chegar em progressão geométrica, isso aqui vai ter que ser passado mais batido, né? Porque a progressão geométrica ela vai ser uma repetição da progressão aritmética, a ideia central é a mesma. Muitos termos que para vocês agora são termos que são novidade. Então, por exemplo, ao invés de você resolver interpolação de meios aritméticos, você vai ter meios geométricos. Aí você vai falar assim, eu lembro quando você ensinou progressão aritmética. É a mesma coisa, a ideia é a mesma. O que muda é o formato da fórmula, né? Na progressão geométrica, ao invés de você ter aqui uma soma, né? Você tem uma multiplicação. Esse n é o expoente. Então tem muita coisa que é similar. Tá legal? Então é isso, pessoal. A aula de hoje já acabou. Aguardem a próxima aula. Tchau, tchau.